Antes de tudo, antes do tempo, antes da luz, antes da terra, antes do primeiro som ecoar no universo, Jesus já existia. Não como um homem de carne e osso, mas como o Verbo eterno, o Cristo glorificado, resplandecente, poderoso e indescritivelmente santo. A pergunta que poucos fazem é: quem era Jesus antes de nascer em Belém? João, o apóstolo, teve uma visão tão chocante dessa resposta que caiu como morto diante dela. Você está prestes a descobrir quem era Jesus antes de tudo, e por que isso muda completamente a forma como entendemos o Evangelho. Fica comigo até o fim, e você verá que a glória de Jesus é maior do que imaginamos, e que essa revelação pode transformar sua fé. A visão de João e o Jesus glorificado João estava preso na ilha de Patmos, exilado, sozinho. Mas foi ali, naquele lugar de aparente esquecimento, que ele teve a maior visão da sua vida. Ele ouviu uma voz como trombeta atrás de si. Quando se virou, o que viu não era o Jesus do passado, o homem gentil com sandálias gastas. O que ele viu foi o Filho do Homem em glória, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como bronze em brasa, voz como muitas águas, um rosto que brilhava como o sol em seu auge, e de sua boca saía uma espada afiada. Esse era Jesus sem limites humanos. Era Jesus como ele realmente é no céu. João caiu como morto, mas Jesus toca nele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o mesmo Jesus que andou entre nós. Só que agora, ele não está mais velado. Ele é o Rei resplandecente que reina eternamente. Ele é antes de tudo. Antes de existir qualquer coisa, Jesus já era. Não criado, não iniciado. Ele é eterno. João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo não começa em Mateus. Ele começa no eterno. Ele não surge na manjedoura. Ele é anterior ao espaço e ao tempo. Quando Deus disse haja luz, Jesus estava ali. Quando os céus foram estendidos como um manto, Jesus era a palavra criadora. Ele é o Alfa, o começo de tudo. E isso significa que a história da salvação começou antes do pecado existir. Cristo sempre foi o plano, sempre foi o centro. Ele não foi uma solução emergencial. Ele é o fundamento da criação, o Criador de todas as coisas. Em Colossenses, Paulo diz algo poderoso. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Você consegue entender o peso disso? Aquele homem que andou pelas ruas da Galileia foi o mesmo que criou cada átomo do universo. O sopro de vida de Adão veio dele. As estrelas, os mares, os céus e os animais, tudo surgiu pelo poder do Verbo. Cristo é o Criador. Ele não é parte da criação. Ele é o autor da criação. E mais, todas as coisas foram feitas para ele. Você, Europa, a história, o tempo, tudo converge nele. Não há nada que esteja fora da sua soberania. O universo gira ao redor de Cristo, não o contrário. Ele estava com o Pai antes da criação. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora ao Pai e diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa frase é profunda demais para ser ignorada. Ela revela que Jesus compartilhava da mesma glória do Pai antes da fundação do mundo. Isso confirma que o Filho não foi criado. Ele sempre esteve com o Pai, em perfeita comunhão e glória. O amor do Pai pelo Filho é eterno, anterior ao tempo, anterior à matéria. Cristo é o Filho eterno, gerado, mas não criado. Ele é o esplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. E isso nos mostra que a encarnação não foi o início, mas sim a intervenção divina no tempo. Ele é a palavra viva de Deus. Cristo é chamado de o Verbo, o Logos. Na cultura grega,
O Logos era a razão suprema que dava sentido ao universo. Mas João declara: esse Logos é uma pessoa, Jesus. Ele é a palavra viva, a mente, a vontade e o coração de Deus encarnados. Quando Jesus fala, não é só som, é criação, vida, poder, juízo. Ele não apenas transmite a palavra, ele é a palavra. É por isso que quando ele ordenava, as coisas obedeciam. Demônios fugiam, tempestades cessavam, mortos voltavam à vida. Cristo é a palavra que existia antes da Bíblia. A Bíblia é a revelação escrita. Jesus é a revelação viva. Ele se manifestou na carne por amor. Mas esse Jesus glorioso, eterno, criador, divino, decidiu se esvaziar, não de sua divindade, mas da manifestação visível da sua glória. Ele se fez homem. Chorou, sentiu dor, cansou. Mas por quê? Por amor. Ele escolheu se limitar, se esconder dentro da carne humana, para alcançar o ser humano. Ele veio como servo e não como rei. Veio humilde e não exaltado, porque se ele viesse em glória, ninguém conseguiria sequer olhar para ele. Mas vindo como homem, ele pôde nos tocar, nos amar, nos salvar. Jesus se abaixou até nós para que um dia pudéssemos subir até ele. Ele é a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3 diz: ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Cada gesto, cada palavra, cada ato de Jesus na terra foi um espelho perfeito do coração do Pai. Ele não veio apenas para nos salvar. Veio para revelar Deus. Jesus é a lente pela qual vemos o invisível. Ele é a tradução divina em linguagem humana. Então, quem é Jesus? Não apenas o Mestre, não apenas o Salvador. Ele é o Deus eterno, a palavra viva, o Criador do universo. A glória que João viu é a mesma que habita os céus hoje, e essa glória quer habitar em você. Se essa revelação tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Jesus é eterno e glorioso. Compartilhe com alguém que precisa conhecer o Cristo que existe antes do tempo. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma revelação como essa.